Não, a gente não interage, só faz sentido. O Adriano passa para nós. Talvez se pudesse sugerir vocês tocarem de lugar. O Marcelo, você chegar até ela. Pode. Mas depois eu desço para não ficar aqui no Eu acho que a gente está conversando baixo. Podemos fazer um teste de aula? Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma webinar. Estão nos ouvindo bem? Por favor, podem interagir no chat.
Também avisa que terá tradução do espanhol, do inglês. Podem ir já colocando o ícone de interpretação, que vão preferir a sua devida língua. Maravilha. Nós vimos aqui que temos uma sinalização, estamos nos ouvindo bem. Vamos iniciar, agora sim, aqui a câmera. Vamos iniciar a nossa webinar sobre inovação e desenvolvimento. Hoje, em especial, estamos com uma parceria com o Técnico Spires, dentro do Técnico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que comemora 20 anos. Então, nada mais justo do que nós aproveitarmos esse ambiente para discutirmos sobre essa temática tão importante que é a inovação e desenvolvimento. E temos também dois convidados super especiais que estarão aqui conosco, da PUC do Paraná, Flávia aqui da PUC do Rio Grande do Sul, e logo mais eu vou apresentá-los a todos vocês. Gostaria de dar as boas-vindas de quem está acompanhando de forma online. Nós temos pessoas presenciais também aqui que estão nos ouvindo e vão nos acompanhar durante essa webinar. Eu gostaria de um cumprimento muito especial ao Luiz Carlos, que é o nosso vigário-geral do Goma, que sempre nos apoia, está junto das nossas webinars. Também o irmão Pedro Santos, Quise traducirlo. de Goma, que é o nosso secretário de missão, super parceiro e nos acompanha em todas as webinars. E no nome do irmão Luiz Carlos, Y en nombre del hermano Luis Carlos y Romper, nos gustaría saludarlos a todos ustedes que nos están acompañando de forma online de diferentes partes y a todas las personas que están aquí. discussão, It's a moment for great discussion and exchange of ideas. And we have these special guests today. As you will probably know, I'm Padre Marcelo from the E apenas briefing para localizar o contexto do que nós estamos falando. A Rede Internacional Marista hoje compõe-se mais de 20 instituições conectadas de alguma forma com o carisma marista, em diferentes partes do mundo. E temos como missão elevar Rio do Legado, missão Marcelino Champagnat, que iniciou na França desde 1817. Ou seja, transformar o mundo pela inovação. E um dos objetivos da Rede Internacional Marista é criar essas conexões nas diferentes temáticas. Já discutimos sobre juventude, discutimos sobre pastoral, discutimos sobre virtual change, discutimos sobre temas da contemporaneidade. E hoje trabalharemos um pouquinho da temática da inovação. Ou seja, como é que uma instituição que talvez não esteja tão avançada ou acostumada com essas temáticas de inovação, ela pode criar uma cultura de inovação na universidade. Esse será um pouquinho do assunto que os nossos palestrantes irão desenvolver. Ou seja, como criar uma mudança, uma mentalidade inovadora, empreendedora, que consiga articular empresa, universidade, aluno, setor público, setor privado. E para isso, também concluo a saudação inicial a todos vocês que estão aqui presentes, todos que nos acompanham de forma online. Eu gostaria de apresentar nossos convidados especiais que vão ter os seus locais de fala. Professora Flávia, que é gestora de operações de empreendedorismo do Tecnopuc aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado, bem-vindo. Agradecemos o convite. O professor Marcelo Moura Fernandes, que é da PUC do Paraná, que é o diretor da Hot Milk, depois ele vai apresentar também o que significa esse Hot Milk, e que compõe todo o ecossistema de inovação da PUC do Paraná. Os nossos palestrantes serão 20 minutos, e ao final, por favor, todos se sintam à vontade para perguntar, questionar, sugerir e também colocar as suas contribuições para a nossa webinar. Mais uma vez, obrigado. Once again, thank you for all of your presence. And I pass the floor to Dr. Flavia, who will start our conversation today. Thank you, brother, for the introduction. It's great to be in this group to contribute with a topic that's part of our day-to-day. It's an
pleasure to divide with this moment with Marcelo as well. We're here to characterize our interaction on a daily basis, right, Marcelo? We're not here to talk about, it's not just causality. I think the innovation, this is what innovation. E a ideia é que nesse tempo que temos aqui com vocês, a gente possa compartilhar um pouco de como fazemos e trazendo também um breve relato de alguns exemplos de como fazemos essa inovação acontecendo aqui. Então, o irmão Marcelo já introduziu, para nós é um dia muito importante, a gente tem um evento anual no Tecnopuc que reúne a nossa comunidade de inovação. A gente gosta bastante de caracterizar esse evento como da comunidade para a comunidade. Não é um evento que o Tecnopuc elabora, mas sim a comunidade do Tecnopuc compõe essa agenda. E nada melhor do que receber esse evento dentro da nossa programação, Este evento de la programación, considerando que sí, que estamos conectados en este tema y para nosotros. Agradeço e acho que para usar meus 20 minutos já vamos começar com a... Vou controlar mais ou menos o tempo por Tá aqui. legal. Vou pedir para o Adriano, então, compartilhar a tela, né? O que vocês estão vendo aqui agora deve entrar em compartilhamento no Zoom. O João me dá um sinalzinho quando a gente estiver com a tela compartilhada, que daí eu inicio a fala por aqui. Estamos lá? Tela ok. A ideia, então, em compartilhar com vocês é como o Tecnopuc, né, o Parque Científico e Tecnológico da PUC Rio Grande do Sul, integra as suas atividades de parque tecnológico com as nossas áreas, as áreas acadêmicas da universidade como um todo. Pode passar, por gentileza, Adriano. Hoje nós completamos 20 anos, né? Hoje é nosso evento de comemoração, e ao chegar nos 20 anos, a gente reúne 250 empresas e 6.500 pessoas atuando nesses negócios, todos vocacionados e direcionados ao empreendedorismo, à inovação, à ciência e tecnologia, que dentro de um ecossistema de inovação diverso é o que nos caracteriza dentro dessa dimensão. As empresas que estão aqui conosco, eu acho que elas contam muito da nossa história, né? A gente poderia ficar só nesse slide aqui, certamente uns 20 minutos, mas caracterizando de uma forma um pouco mais ampla para chegarmos no nosso assunto de hoje, a gente congrega nesse conjunto de empresas que estão no parque, na universidade, empresas globais que efetivamente interagem e contam um pouco da história do parque, interagem com a pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente vê alguns logos certamente muito reconhecidos, como uma HP, uma Croda talvez não muito popular, né, mas é uma gigante química inglesa, e outros tantos logos por aí, como Epic Games e GetNet, que estão aqui, que logo mais eu falo deles. Mas a gente tem outras empresas que talvez logos não tão reconhecidos, mas extremamente relevantes e importantes no propósito de um parque científico e tecnológico de uma universidade. Como, por exemplo, a Knowharm, que está ali no cantinho, com um coraçãozinho verde. O que é aquele loginho ali? É a tangibilização de uma tese de doutorado convertida em negócio por meio de startup, que beneficia pessoas diretamente em leitos de hospital. Ou seja, é para isso que estamos aqui. Aqui a gente consegue tangibilizar, por exemplo, uma impressora com comando por voz, onde os nossos pesquisadores também, na fronteira do conhecimento da iniciação científica, interagem com players globais e desempenham a inovação. Mas hoje a gente vai falar daqueles casos ali, como os empreendedores nascem e se formam ao lado da sua formação profissional. Pode passar, por favor, Adriano. Aqui a gente, caracterização, né, da ciência ao mercado, a gente tem um cluster forte de semicondutores aqui dentro. A gente pode também caracterizar tecnologias de ponta, como eu falava, né? A gente está falando de chips para satélites que vão viabilizar a internet em qualquer lugar, independente de antenas. A gente está falando da reconversão da nossa matriz energética por pesquisas em hidrogênio verde, pesquisas efetivamente que a gente está falando de, enquanto usuários, ter contato daqui a 5, 10 anos. Pode passar. Mas a gente também está falando desse nosso propósito que abrange em todas as dimensões a geração da transformação do conhecimento em desenvolvimento por meio de negócios inovadores. É isso que vem nos movendo ao longo dos 20 anos e que a gente dedica a nossa interação a desenvolver esse impacto na sociedade por meio da tangibilização do conhecimento por meio de negócios. Temos 3 pilares que norteiam essa atuação, que é sermos leves e rápidos, inovadores e transformadores e conectados e globais. Pode passar. São pilares teóricos, mas que tangibilizam o que a gente faz. Tem a dimensão Tecnopuc, sim. O Tecnopuc tem a dimensão de tangibilizar isso para fora, para o mercado. É uma marca bastante reconhecida que interage com as empresas, mas a gente tem uma essência importante de quando falamos de sermos leves e rápidos e conectados, que é a rede Nova PUC.
E é por meio dessa instituição Rede Inova PUC, que a gente consegue desdobrar para todas as áreas do conhecimento, para dentro da universidade, essa hiperconexão que faz com que a inovação aconteça. A inovação, ela não é de uma matéria só, de um conhecimento só, de uma única escola. Ela acontece efetivamente quando a gente conecta e cruza todos os conhecimentos no atendimento de uma demanda comum. Então, um dos mecanismos que a gente se vale dentro dessa rede de inovação, essa rede de inovação que é formada por agentes de inovação em cada um... Qual é o slide, por gentileza? Eu te peguei agora, né? Não era o próximo, era voltar. Cada uma daquelas bolinhas que representam a rede de inovação é formada por pessoas. A gente poderia, na verdade, ter fotos em cada um daqueles, que é o fórum que reúne mensalmente para entender o que acontece de inovação e empreendedorismo em cada uma dessas áreas da universidade, sejam elas escolas, que é a dimensão em azul ali, ou as áreas com contato com o mercado de uma forma bastante efetiva. Agora sim, pode passar para o próximo. E isso se tangibiliza em uma... Tá bom, obrigada. É o hábito de falar muito correndo, né? O hábito do pitch das startups. Vou pausar aqui. Quando a gente fala de uma trajetória empreendedora, o resultado que a gente espera e vê e vivencia no Tecnopuc são cases como esses. Alunos da nossa escola politécnica, por exemplo, como o Zé Renato, que empreende desde os bancos acadêmicos da universidade, e em alguns anos atrás faz a venda da sua empresa, a Vietnet, para uma gigante internacional, que é o Santander. Esse é um case que acontece há alguns anos atrás, né? Mas que a gente vê repercutir na sequência como o Israel. O Israel, que é o nosso aluno da FAMECOS, que desenvolve uma empresa de games. Parece coisa de criança, né? Ter um estúdio de games, mas que tem uma qualidade técnica e profissionais tão relevantes no mercado de games, que chama a atenção da Epic Games. Para quem não está muito ambientado com o nome Epic Games, certamente já ouviu falar em Fortnite. Hoje, o Fortnite na América Latina é desenvolvido a partir daqui, de um aluno nosso, que ontem estava nas nossas cadeiras escolares, né, nos nossos bancos. Pode passar, Diana, por favor. E como que isso acontece, então? É da interação de todas essas áreas, pode passar a próxima, que eu já falei daqui, que a gente desenha e entende na diversidade do conhecimento de inúmeras áreas da universidade, quais são os pontos de contato e convergência que fazem com que esses conhecimentos e essas vocações individuais de cada um dos nossos alunos tenham a possibilidade de se converter efetivamente no que para nós é o que é relevante, que é o impacto na sociedade. Como podemos ter negócios em um ambiente de negócios focados na economia do conhecimento, a partir dessa interação, desde o aluno que sai do colégio, né? Daquela primeira iniciativa que vem. Caracterizamos com os agentes de inovação o que a gente chama de track startups. Pode passar, pode passar mais. A gente fez eu vou chamar de uma curadoria de tudo que acontece na universidade, em cada uma das escolas, em cada uma das áreas que se dedica à inovação e empreendedorismo, a partir do grau de desenvolvimento dessa iniciativa empreendedora. Então, a iniciativa empreendedora, a iniciativa empreendedora, na verdade, é o empreendedor, o nosso aluno, aquele que se identifica com essa temática da inovação e de negócios, ele se vê lá dentro. Então, o que a gente faz? É traduzir para dentro da nossa instituição o que podemos alcançar para ele que ele possa ir para próximos passos. E esse é um trabalho articulado. E cada um desses itens aqui não está na mão do Tecnopuc, está na mão das escolas, está na mão do IDEAR, está na mão, muitas vezes, do professor em sala de aula, ter a percepção de que temos tudo isso e identificar, acolher aquele momento de empreendedorismo e conseguir traduzir para onde encaminhar esse potencial empreendedor. Pode passar para o próximo. Uma outra forma de ver aquelas iniciativas e como a gente se organizou internamente para fazer com que essa articulação aconteça é o conjunto de ações que caracterizam aquela trilha. Então, a gente tem um conjunto de disciplinas que está focado e direcionado a apoiar o desenvolvimento de produtos, tecnologias ou negócios. A gente tem um conjunto de eventos que tem o propósito que a gente chama de ativação do potencial empreendedor. A gente provoca eles para que eles se identifiquem ou não. Alguns não se identificam com a pauta empreendedora. E aqueles que se identificam, a gente encaminha e direciona para programas que são de maior duração e entram em uma pauta efetivamente de desenvolvimento e acompanhamento.
E óbvio que o momento empreendedor não tem hora para acontecer, ele não segue o nosso calendário, né? Ele segue o calendário da oportunidade. Então, a gente tem atendimentos permanentes, tanto na área acadêmica, por meio do IDEMAR, que é o nosso laboratório de empreendedorismo e inovação, como no Tecnopuc, amparados por essa metodologia e esse mesmo assessment, que é capaz de conduzir os nossos talentos empreendedores a níveis mais avançados. Pode avançar. E não foi por acaso que nos slides anteriores eu destaquei a Maratona de Inovação. A Maratona de Inovação é o case que a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês, como um dos exemplos onde essa convergência acontece. A gente caracterizou a nossa Maratona de Inovação dentro de uma dimensão de Golden Circle para envolver, porque o primeiro passo, eu uso dizer, da maratona é a gente conseguir envolver uma universidade inteira para trazer para uma temática. Pode passar, Leandro, por favor. Então, a Maratona de Inovação ela foi construída, assim como o Track Startup, no nosso ciclo anterior de planejamento estratégico. A gente identificou dentro do nosso planejamento estratégico, que estava direcionado em inovação e desenvolvimento, que era importante contribuir no contexto da interação universidade, empresa, governo, sociedade. A partir daí, a gente desenha a trilha de empreendedorismo e posiciona a Maratona de Inovação no início da trilha. Quem tem motivação para empreender e entender sobre negócios é convidado a iniciativas como essa. Pode passar aqui, por favor. Então, a Maratona de Inovação, ela inicia muito antes de ser uma maratona de inovação para os alunos. O primeiro movimento da Maratona de Inovação é conectar a universidade. Então, aquele fórum de agentes de inovação que eu falava para vocês, não foi por acaso que eu apresentei eles, é ali que se constrói, por exemplo, a temática da maratona. A temática da maratona, ela precisa atender aos alunos do direito, da humanidades, da politécnica, da saúde, da medicina. Então, esse, eu ouso dizer que é um dos momentos mais incríveis da maratona, quando os agentes se reúnem para debater uma temática global e transversal que possam alcançar e propor desafios para os alunos que venham efetivamente a fazer diferença no futuro deles. E é dentro dessa dimensão que a gente constrói uma maratona de inovação que integra o conhecimento acadêmico à prática de mercado, ou seja, a gente tem professores e o Tecnopuc interagindo de uma forma efetiva para trazer essa introdução de ecossistema de inovação para os alunos. A gente ousa dizer que esse é o primeiro contato que o nosso aluno tem com esse ecossistema que depois eles passam a interagir como empreendedores ou como talentos em empresas nossas. Pode passar agora. E daí a gente vê aqui, esse daqui é um slide bem interno, é o nosso scratch de trabalho, né? Quem se envolve na construção da maratona? Ele é promovido pelas escolas, as temáticas precisam atender o que é uma pauta de inovação dentro das escolas, o IDEAR é com toda uma pauta de metodologia, o Tecnopuc com toda uma interação de mercado, e a comunicação, óbvio, com um papel estratégico de conseguir traduzir toda a mensagem para cada um desses grupos que se formam. Porque falar sobre inovação na Politécnica é de uma forma. Quando a gente vai para medicina, a informação é a mesma, mas a gente precisa traduzir. Então, a comunicação aqui tem um papel muito estratégico nisso. Quanto tempo ainda tem, meu irmão? 10 minutos, 9 minutos. Oh, olha só que luxo! E ainda que eu desacelerei ele. Vamos lá. Então, para representar um pouco desse case, né, a Maratona de Inovação, a gente iniciou esse movimento em 2019, antes da pandemia. A gente iniciou ele em um modelo que para startups ela é muito conhecida, né, que é o MVP, é o mínimo produto viável. Então, a gente pilotou esse modelo de maratona em maratonas independentes. A gente conectou a Escola de Medicina, Negócios e Politécnica em uma maratona. No segundo evento, a gente conectou a Escola de Humanidades e Ciências de Saúde da Vida, e a gente fez uma específica para a Escola de Direito. E por que isso? Porque as escolas estavam, a gente identificou que cada uma estava em um momento diferente na pauta do empreendedorismo e da inovação. A gente entendeu que não era o momento de fazer um único evento integrado naquele momento. Então, a gente fez, validou metodologia, identificou efetivamente o que cabia para cada uma dessas áreas de conhecimento, e em 2020, já em pandemia, a gente sim estava preparado e conectado para propor um desafio global envolvendo todas as escolas. Falando um pouquinho dos bastidores dessa construção, né? Quando a gente veio com a Maratona de 2020, o tema que estava de pano principal eram cidades inteligentes, as famosas Smart Cities, né? Vendo a construção com os agentes de inovação, ficou muito claro
que a cidade inteligente, ela não é simplesmente inteligente, ela é humana e sustentável. Então, a própria reflexão de uma temática que normalmente alguém acaba puxando com a dimensão global, ela vai se reorganizando e entendendo de que forma ela consegue ser sistematizada e universal. Acho que aqui faz sentido a gente trazer essa dimensão. Pode passar. Avançamos em 21 e 22, já com a maturidade de conseguir conectar todos esses players em todas essas escolas, todas as áreas de conhecimento. Então, mantemos a Maratona de Inovação, mais um ano digital em 2021. E ali a gente abordou uma temática que esteve muito quente, certamente a gente passou por esse processo, que foi bastante intenso, que era da hiperconectividade. Então, uma nova era se inicia, ressignificando a vida em sociedade a partir do tema da hiperconexão, do excesso de informação, do excesso de canais, ou, se não excesso, por que não falar abundância? Da universalização do acesso a toda essa informação. Então, aí a gente conseguiu também, nessa dimensão, identificar quais eram os pontos de contato de cada um dessas dimensões. Em 2022, felizmente, voltamos à presencialidade, né? Eu não falei em números, cada uma dessas maratonas reúne entre 150 e 200 alunos e abrange 100% das escolas da universidade. Então, alunos de todas as áreas, e enquanto metodologia, também acho que é importante destacar, esses alunos, para essa iniciativa em específico, os alunos não vêm com grupos formados. Faz parte da metodologia que eles sejam distribuídos e passam a ter contato com áreas de conhecimento completamente diferentes, para que eles possam debater a temática a partir da perspectiva deles, mas também a partir da perspectiva de outros alunos. É óbvio que dentro da universidade a gente prima pelo aprofundamento do conhecimento na sua área de conhecimento, né? Queremos médicos muito bem formados, queremos engenheiros muito bem formados, mas ter um entendimento do diálogo o mais precoce possível de como as outras áreas se complementam nessa formação é o papel que o empreendedorismo e a inovação trazem. Pode passar. E daí a gente chega em 2023 com uma temática que também, de novo, a gente olha sempre para o nosso planejamento estratégico, né? Então, a gente conecta toda a nossa pauta, o quanto isso representa na nossa intencionalidade de universidade. Nesse ano, focamos em negócios de impacto, inovação para transformar a sociedade. Algo que vinha permeando cada uma das iniciativas, a gente foca efetivamente e propõe para esses alunos sempre, no mínimo, 3 dimensões a partir da temática principal. Buscamos, com os nossos parceiros de ecossistema, quais são os problemas reais que eles são sugeridos a solucionar, a resolver. Então, a partir dessa temática de negócios de impacto, trabalhamos com esses 180 alunos em times diversos, que passam a se conectar, e pode passar para o próximo, e sistematizamos essa iniciativa dentro da universidade, que agora, o trabalho da comunicação, eu posso dizer que acaba ficando pequeno, porque a gente abre as inscrições da maratona e os alunos já conhecem, a gente já tem um portal que vai ficar disponível para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa iniciativa, né? Onde ali a gente tem um histórico de tudo que já foi trabalhado. Ou seja, não são aquelas ativações do potencial empreendedor que a gente simplesmente dispara o gatilho e ali se encerra. Não, ela vem com uma conexão. E agora vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem o relato de alguns alunos que participam, né? Então a gente vê escola de direito, a gente vê FAMECOS, a gente vê escolas de ciências da vida, tratando de temáticas de forma integrada. Pode passar para o próximo. E que, efetivamente, como eu falava, a Maratona de Inovação, ela está aqui no início da trilha do empreendedorismo. Então, aqui a gente faz a provocação, a gente prepara esse aluno para estabelecer diálogo com várias áreas de conhecimento, para que a gente conduza ele em uma trajetória, efetivamente, de consolidação desse negócio. Pode passar para o próximo. E é aqui que a gente gosta de chegar, né? A gente gosta de chegar naquela maratona que falava, por exemplo, de diversidade, inclusão e hiperconectividade, que foi uma maratona rodada de forma online, e que, na sequência, assim, dá continuidade para o seu projeto, se envolvendo com a nossa agência de desenvolvimento de software, que é a AGES, que coloca em desenvolvimento. A gente não tem a pretensão na maratona de gerar negócios, a gente tem a pretensão de preparar e formar esses alunos para o diálogo. Mas isso daqui, sim, acontece onde a gente vibra, né? Que aqueles encontros que foram provocados ao acaso induzido, porque a ideia é que a gente traga várias áreas de conhecimento, e seguem a nossa trilha empreendedora. Então, de 2021
a 2023. Hoje, esse grupo aqui do Meu Mundo Azul, que desenvolve uma plataforma digital para educação para crianças com autismo, hoje está participando do nosso Startup Garage, que é um daqueles programas encadeados para o desenvolvimento de negócios. Então, hoje eles já estão em uma trilha de uma ideia que surgiu para solucionar um desafio dentro da Maratona de Inovação, recebe apoio da universidade na Agência Experimental de Software para o desenvolvimento efetivo e o piloto da sua plataforma, e hoje, validando esses nossos alunos, validando o seu envolvimento, o seu engajamento com aquela temática e validando um modelo de negócio, obviamente, eles entram em um programa de, efetivamente, modelagem de negócio. Quem sabe, pode passar a próxima aí, Adriana, não vai ser uma dessas turmas aí, a próxima Aquiles ou a próxima Epic Games do Tecnopuc, ou, por que não, um Santander aí, entendendo a qualidade dos nossos alunos para o nosso futuro. Aqui eu encerro, irmão, como primeira fala, a ideia era provocar e contar um pouquinho do que a gente tem feito aqui. Pode passar, Adriana, acho que agora é só um slide de fechamento, né? Acreditamos que é mais eficiente, criativo e rápido inovar juntos do que sozinho. Isso é o que nos move, enquanto universidade, enquanto área de inovação da universidade, a busca pela colaboração contínua, a busca pela conexão. E importante, a gente se vale muito do nosso modelo de interação e gestão em rede. O que significa ser em rede? Significa ter pontos de encontro. É no ponto de encontro e na convergência onde identificamos onde podemos somar com um e outro que a inovação acontece. Então, só retomando um ponto lá, quando eu falava da maratona de inovação bem no início, não é algo impositivo, não é o Tecnopuc que desenha e diz agora vamos fazer uma maratona de inovação. Não, tem a escuta, tem o entendimento de como a temática, e essa iniciativa em específico, a maratona de inovação, cabe dentro de cada realidade, de cada comunidade específica, acolhe-se o que abastece de forma positiva cada uma das pontas, e ali é o nosso ponto de convergência. É onde as linhas se encontram e a gente identifica a oportunidade, e não vira uma relação de doação. Não é o Tecnopuc entregando, é o Tecnopuc entendendo o que é valor e fazendo uma entrega efetiva. Essa introdução era prevista? Perfeito, obrigado, Flávia. Eu gostaria de deixar muita vontade a todos que estão aqui participando, quem está nos acompanhando também, depois perguntar, porque a Flávia introduziu muito bem esse assunto com iniciativas, uma nomenclatura própria da inovação, e às vezes a gente não está acostumado. Então, sinto muita vontade de perguntar o que significa alguma linguagem técnica, alguma iniciativa, como se faz isso, como não se faz, para que depois, ao final, a gente possa aprofundar mais essas questões. E obrigado, Flávia, conseguiu fazer uma breve, uma excelente introdução de tudo desse universo que eles chamam de inovação. São muitas iniciativas. Aqui ela fez um recorte de algumas coisas que são realizadas dentro da universidade. Eu gostaria de cumprimentar, em especial, algumas universidades que estão nos seguindo. Universidade Marista de Mérida, Timor-Leste, os irmãos e colaboradores da Casa Geral, uma saudação especial para o Champagnat Global, na Espanha, que estão nos acompanhando também, a Universidade Marista do Congo, a Universidade Marista Cidade do México, Universidade das Filipinas. Muito obrigado pela participação e também nos estamos acompanhando, e nos estarmos acompanhando nesse momento. Uma saudação especial. Se caso eu esqueci algumas, é só colocar no chat que depois eu vou lembrar ao final. Obrigado mais uma vez, Flávia. Eu passo aqui ao Super Marcelo, meu xará, que vai dar continuidade a essa discussão tão instigante e interessante acerca da inovação. O professor Marcelo é da PUC Paraná, nossa co-irmão, e desde já obrigado pela dedicação, seu tempo deixado conosco, e partilhar um pouquinho das iniciativas, um pouco do seu conhecimento relacionado a essa área. Temos muito que aprender, e a conexão em rede é isso. Essa troca de ideias e essa ajuda mútua que nós podemos nos interconectar. Obrigado. Está com a palavra. Eu que agradeço, irmão Marcelo, professora Flávia, é uma grande honra estar aqui. Super agradeço esse convite e venho com todo prazer para esse evento incrível que é o Tecnopuc Experience, e também estar aqui com vocês nesse momento, falando com várias pessoas do mundo inteiro, né? Então, gente, vou falar um pouco da Hot Milk, né, que é o ecossistema de inovação da PUC Paraná, né? Estamos aí pegando o avião agora do Rio Grande do Sul e vamos agora para o Paraná. E eu acho que tem muita gente se perguntando por que Hot Milk, né?
Aconteceu em 2014, a gente estava trazendo essa iniciativa de aceleração de startups, né, para o Paraná, e a gente deixou na mão dos estudantes sugerirem os nomes, né, e entrou uma votação, e Hot Milk foi o mais votado. E o que Hot Milk significa? Hot Milk é o leite quente paranaense, né? É a forma de falar que o paranaense tem, leite quente, né? Quem é do Brasil já deve ter escutado uma série antiga que passava, que era a Bozena, falava, do lado de Pato Branco, né? Leite quente, né? Então, esse nome Hot Milk acabou sendo traduzido para o inglês e trazido como representação da terra, do Paraná, né? Levar o Paraná para o Brasil, levar a forma do paranaense falar para o mundo, né? Então, esse acabou se transformando, né, no ecossistema de inovação para o Paraná, ou seja, tinham vários nomes e a gente juntou em um nome só, né? E aí, pode passar, por favor, falar um pouco da PUC Paraná. A gente é PUC Paraná, nós somos um setor, uma área da PUC Paraná, nosso DNA é PUC Paraná. A gente aí está entre as melhores universidades do Brasil, assim como a PUC-RS, né? Temos diversas parcerias internacionais, mais de 200 laboratórios de pesquisa, programas de mestrado e também diversos, mais de quase 2.000 pesquisadores, né? Então, a gente tem esse know-how, né? Essa experiência, e a gente trouxe tudo isso em um ecossistema inovador. E eu vou explicar um pouco mais desse ecossistema e como se relacionar com ele e trazer alguns cases também. Bom, a gente gera bastante impacto em inovação, né? Já fizemos mais de 495 programas de inovação executados pelas escolas na PUC Paraná e a Hot Milk, né? A Hot Milk, assim como o Tecnopuc, é esse braço que acelera e conecta ciência e tecnologia que está dentro das escolas, que tem pesquisadores com que necessidades do mercado, de empresas, e faz isso acontecer como pesquisa, mas também fazemos inovação aberta, né? Já fizemos mais de 60 programas de inovação aberta com grandes empresas. Eu acho que deu mais de 60 programas de inovação aberta com grandes empresas. Temos um hub que tem mais de 115 empresas hoje instaladas lá dentro. Temos aí mais de 1.500 pessoas que residem, que trabalham nesse hub, e mais de 200.000 pessoas que passam por ano lá no hub de inovação da Hot Milk. Além disso, mais de 6,6 mil startups nós conseguimos conectar com grandes empresas, gerando novos negócios, fazendo a inovação aberta acontecer, e já aceleramos mais de 350 startups e negócios. Bom, olhando um pouco para esse ecossistema, né, por que a gente se considera um ecossistema de inovação completo, assim como o Tecnopuc também mas a gente se considera completo também porque a gente é um hub onde tem essa casa das startups, onde a gente incuba elas, desenvolve, a gente faz elas crescerem lá dentro, tanto startups que são oriundas de alunos, como startups que vêm para o hub e que contratam alunos para trabalhar nessa startup, gerando aí empregabilidade para eles. Nós também somos o Instituto de Ciência e Tecnologia, ou seja, somos autorizados a fazer ciência e tecnologia dentro do campus, né? A desenvolver pesquisa em inovação, ciência. Também somos uma consultoria de inovação, então prestamos serviços de consultoria de inovação para grandes empresas, como programas de inovação aberta, como aceleração de startups para corporates, né, grandes empresas, como também diversos outros serviços de inovação em qualquer área de consultoria de inovação. E também temos a Hot Milk Academy, que é o nosso, onde a gente consegue ensinar na prática o que a gente faz na consultoria, que é ensinar a mão na massa, ou seja, como implantar inovação olhando na visão de uma corporação, olhando na visão de uma empresa. E a gente vai apresentar alguns cases para vocês. Bom, e aí várias empresas inovam com a gente, essas são algumas empresas que estão com a gente, fazendo P&D, fazendo inovação aberta, fazendo consultoria, fazendo capacitações, né? São mais de 25 setores que a gente atua, né, em diversas empresas, né? E hoje, quem está dentro da Hot Milk? Quem são os protagonistas da Hot Milk? Quem está lá dentro dessa área da PUC Paraná, desse local, são investidores. Temos parceria com mais de 30 fundos de investimentos, onde a gente conecta esses fundos de investimentos com os alunos, com as startups, né? Temos as startups, ou seja, são mais de 90 residentes, mais grandes empresas e mais 5 mil startups que são conectadas, não estão dentro do hub, mas estão conectadas de diversas maneiras com nossos programas. Temos também, saiu ali,
Deixa eu ver. Temos também alunos e pesquisadores, então esses pesquisadores estão lá dentro, os centros de pesquisa, alguns estão dentro do campus, alguns estão dentro da Hot Milk, mas a gente olha essa área tecnológica e a área de inovação como um campus inteiro, né, porque os laboratórios estão espalhados em todas as áreas. Temos aí também mentores de mercado, então a gente tem tanto os mentores professores, né, e temos os mentores também de mercado, assim, a gente pega diversas startups que são consideradas unicórnio, que estão no Paraná, ou grandes empresas, e traz esses mentores para trazer aplicabilidade prática para startups e associações. Pode passar, por favor. Hoje, a gente tem 3 tipos tem vários parceiros. A gente é parceiro dos principais hubs de inovação do país, né? Temos diversos fundos de investimentos parceiros e associações e parceiros aí que podem internacionalizar startups, apoiar, financiar. Então, diversas maneiras de fazer e trazer negócios para as startups. Bom, pode ir mais um ali, que é só uma animaçãozinha. Bom, nossa estrutura é bem ampla, a gente tem 11 mil metros quadrados, temos diversas áreas de eventos, temos estruturas de trabalho, colaborativas, auditórios, estacionamento, alimentação. Então, é um espaço realmente que conecta as pessoas, pronto e preparado para receber a inovação. Ou seja, a empresa, a startup só precisa entrar no espaço, se preocupar com a metodologia, se preocupar com o seu negócio, o espaço está preparado, tanto para imersões de inovação, como consultorias, negócios, palestras, ou até mesmo trabalhar lá dentro e ser a Hot Milk como a sua casa que vai desenvolver o seu negócio. Pode passar, por favor. Lá dentro, a gente tenta oferecer uma cultura Google, né? A gente tem ali eventos, faz Café com Ciência, que é exatamente palestras, onde a gente traz cientistas para trabalhar junto, mostrando como a ciência pode transformar em modelos de negócio, dando exemplos. Temos a Innovation Skills, Startup Training, são linhas de eventos que possuímos para desenvolver as empresas e também as startups. Experiências no Hub, acontecem várias, conexões, como o Pitch Day, que inclusive teve ontem, né, gerando conexão com as startups que estão no Hub e os fundos de investimentos. O Founder to Founder, a gente faz os founders de startups que estão dentro do Hub e estão fora se conhecerem em eventos de network. Talentos, a gente tem a PUC Carreiras, onde a gente faz com que a PUC Carreiras traga alunos, né, e ex-alunos que possam trabalhar em empresas que estão tanto no Hub como empresas parceiras da Hot Milk, sejam elas startups ou grandes empresas, e diversas facilidades para a pessoa ter um ambiente agradável de trabalho. Eu estou cronometrando aqui porque eu falo muito, e aí já estou vendo aqui que eu tenho 12 minutos ainda. Vamos lá. Pode ir no próximo. Então, falando um pouco mais da Hot Milk, pode ir para o próximo ali, só um intervalo que tem ali. A gente começa a entrar um pouco, pode ir mais um, como a gente se relaciona com a empresa. Uma grande questão que a gente traz é o seguinte: a gente, por diversos anos aí, a gente analisando, a gente muitas vezes encontra empresas que querem inovar, e elas pedem um projeto de inovação, normalmente para inovação aberta. Só que a gente começou a entender que isso muitas vezes não é uma certeza que a empresa quer fazer isso. É uma vontade, mas não sabe muito bem como começar. Então, a gente fez, primeiro, talvez, a gente precisa aproximar a empresa do ecossistema, fazer ela se relacionar com startups, com negócios, com empresas, começar a ter uma cultura de inovação mais ativa, para daí começarmos a desenhar projetos que possam atender suas necessidades. E aí criamos os membros. Como é que a gente faz isso? O membro corporate, membro patrocinador e o mantenedor Inosfera, que é um ambiente de disseminação de negócios. Como é que a gente aproxima a empresa com esses planos de membro, né? Pode passar para o próximo. A gente faz com que a gente entregue uma estrutura para a inovação, né? Nessa mandala ali, o membro corporate está no meio, uma estrutura para a inovação, ou seja, espaços de trabalho, salas de reuniões, ambientes colaborativos, vinculados a acessos a laboratórios, a auditórios para disseminar conhecimento. Fazemos daí a cultura de inovação acontecer, então prestamos toda a curadoria de conhecimento, trazer pessoas, montar palestras, mesas redondas, para que esses conhecimentos possam acontecer dentro do Hub e que as empresas possam trazer seus colaboradores para fazer um match com as startups e também conhecimentos inovadores. Também criamos programas de inovação, que é a questão da Hot Milk Academy, de capacitar essas pessoas dentro das empresas.
Daí entregamos a atração de talentos, que é exatamente conectar a PUC Carreiras, conectar o núcleo de pesquisa para que essas pessoas possam trazer conhecimentos para dentro da empresa. Conexão em novos negócios, então damos suporte com conexão. Nós temos uma plataforma de captação de startups, onde a gente presta o serviço de captar as startups e fazer as startups serem conectadas às grandes empresas, gerando daí desafios que as empresas geram e soluções que as startups trazem. Eles participam com o pitch, começam a viver o ecossistema, e também visibilidade e inovação, onde as pessoas que começam a compreender que aquela empresa quer se aproximar da inovação, quer se aproximar de startups, quer se aproximar de ciência e tecnologia. Então, a gente também faz, estando dentro do Hub, a gente dá essa visibilidade também para a empresa. E aí, gente, essas são algumas empresas que estão com a gente, ExxonMobil, Mondelez, BRDE, BRQ, Liga, Renault, Salepar e Brose, que estão nesse modelo como membro, mas algumas delas já estão sendo membro e fazendo projetos cada vez mais complexos, fazendo daí, atraindo diversos tipos de projetos diferenciados e bem customizados para as entregas que elas precisam. Bom, quando a gente olha também, a gente é uma consultoria mão na massa, então a gente também tem um portfólio de entrega que é o passo 2. Eu fui membro, o que eu posso fazer enquanto eu estou membro? O que eu posso agora personalizar para a minha empresa? Então, a gente faz a consultoria mão na massa. Mão na massa, por que mão na massa? É um termo aqui bem brasileiro, né? Quando a gente fala a consultoria, estamos muito acostumados em receber um relatório ou passos do que tem que ser feito. E quando a gente fala mão na massa, a gente realmente apoia a empresa na execução e, se precisar executar, a gente executa para a empresa e faz com que aquilo ali seja muito mais que uma consultoria, seja um aprendizado de fazer processos de inovação acontecerem dentro do negócio. Então, pode passar para o próximo slide. Então, hoje no portfólio, a gente faz os programas de inovação aberta, que eu vou dar um exemplo de como funciona esse programa. Fazemos a aceleração de startups para as corporates, ou seja, a FTD, que é inclusive uma empresa do Grupo Marista, a FTD ela investiu em 2 startups. Fomos nós que fizemos todo o processo de captação e conexão das startups, estratégia de negócios, e a FTD investiu em 2 startups. Aí uma delas adquiriu por 4 milhões e a outra adquiriu por 3, comprou 20% por 3,5 milhões. E a gente acelera essas startups olhando para o negócio e olhando também para o que ela pode trazer para a FTD para desenvolver seus produtos. Implantamos POCs, são provas de conceito, fazemos squads para gerar novos negócios, jornadas intraempreendedoras, inclusive programas intraempreendedores, né, de ideias, e cultura e inovação, muito por meio da Hotbook Academy. E aí, gente, como é que funciona a inovação aberta? Que esse é exatamente o principal foco, né, na consultoria, onde as empresas querem cada vez mais trazer, que a gente define as teses de inovação da empresa, junto com a empresa, junto com os colaboradores, junto com a diretoria, junto com a gerência, a gente escuta ativamente, a gente entende, e daí a gente formata esse entendimento para que as startups possam entender o que a empresa precisa, porque não adianta falar, eu preciso de inovação, o quê? De uma plataforma que faz o quê? Como? A startup não tem algo pronto para a empresa, mas você pode desenhar de uma maneira onde ela vai conseguir entregar o que a empresa precisa, talvez com algumas personalizações. A gente vai para o mercado, capta startups, então dentro da equipe da Hotmilk temos Startup Hunters, que captam startups em nossas plataformas e conectam esses desafios. Fazemos as seletivas, muitas vezes se inscrevem 100, 200, 300 startups, fazemos todo uma seletiva minuciosa para que a gente encontre a startup que realmente vai ajudar, uma imersão para conhecer mais ainda a startup e depois uma consultoria para estratégia de negócio para entender se vai ser comprada, adquirida, contratada, como é que vai ser o processo entre a corporate e a startup. E eu quero mostrar um exemplo, acho que agora é o exemplo, né, da PUC Paraná. É um case da PUC Paraná, é um projeto que está em andamento agora. A PUC Paraná tem um desafio muito grande de fazer o lifelong learning acontecer da melhor maneira possível. E o lifelong learning, a PUC quer que seja inovador, diferenciado, quer a ajuda das startups. Então, esse programa tem todo um projeto, tem todo um desenvolvimento, um projeto gigante. A gente quer que o lifelong learning seja realmente o produto, o próximo passo aí em um avanço para a PUC Paraná. E aí, sentamos com as áreas, sentamos com a reitoria, sentamos com os diretores, pró-reitores, e foram definidos 17 desafios em 18 eixos. São eles startups que tragam modelos de negócios diferenciados, métodos e ambientes educacionais, uma plataforma imersiva, gestão e desenvolvimento comercial
para adquirir, é uma nova gestão comercial nesse mundo digital que a gente vive, desenvolver jornadas de clientes que sejam jornadas dos alunos diferenciadas, cross-selling para gerar novos produtos e outras soluções. E aí captamos startups em todo o Brasil, né? Então a gente foi lá e olhou startups e a gente captou não só no Paraná, mas se vocês forem olhar, Paraná tem 49, Rio Grande do Sul 14, São Paulo 73, mas em todo lugar do Brasil captamos startups na fase de produto validado, produto em comercialização ou startups em tração, para que a gente pudesse trazer essas startups e entender como a gente pudesse desenvolver essa inovação. E pode passar para a próxima? Então, o que acontece? A gente fez a captação, foram 206 startups inscritas, validamos, selecionamos para os pitches, fizemos as rodadas de pitches, elas foram diminuindo, né? 206 foram para 199, de 199 61 startups. Na rodada de pitches já eram 56 pitches, eu ouvi todos, analisei e avaliei junto com o nosso vice-reitor e reitor, analisando e olhando como elas se conectam com o negócio. E agora, 28 foram pré-selecionados, estamos com 20 agora na fase de eleição, e a gente quer fazer com que a gente não vai pegar só uma startup, a gente vai pegar algumas startups e conectá-las para gerar esse produto inovador. Cada uma delas tem um objetivo de entrega, e conectadas e juntas, vamos trazer um produto inovador que é o Lifelong Learning. Bom, gente, para finalizar, tenho 3 minutos, aqui eu tenho 4, então vou no seu, né? Melhor. Vamos falar da formação empreendedora da PUC-Paraná. Além disso, e toda essa questão de inovação, todo o ecossistema de inovação na universidade nasceu daqui. Nasceu da força empreendedora de querer fazer a inovação acontecer. A força de querer ajudar o aluno a desenvolver empreendedorismo. E aí, a gente olhou para o aluno e a gente começou, por muito tempo, a gente olhava para os programas, que programa ia atender o aluno, e a gente começou a atender o aluno de uma maneira diferente. A gente começou a entender, mas como é que o aluno começa a pensar em empreendedorismo? Primeiro, ele começa sendo curioso, é o calouro. O que está acontecendo na universidade? O que eu posso participar? Então, eu tenho que ter programas para ele. Depois, a gente começou, do curioso passa para o engajado, ou seja, o engajado participou de algumas sensibilizações empreendedores e fala assim, agora eu quero entrar num programa um pouco maior. E aí, ele começa a engajar, entra em maratonas empreendedoras, como aqui o Tecnopuc, que foi mostrado, e ele vira um aluno empreendedor. Ele fala assim, agora eu tenho uma equipe e vou simular uma startup, eu vou, de fato, montar uma startup. E quando ele monta uma startup, ele passa a ser um aluno, ele sai de ser aluno e começa a ser empreendedor. Na hora que a gente consegue fazer com que o aluno, ele monte o CNPJ e fala, agora eu sou uma empresa, ele virou um empreendedor. Pode passar. Então, como é que a gente faz? Os alunos curiosos, a gente tem disciplinas empreendedoras e ações de sensibilização. Os alunos engajados, a gente tem um Business Lab pela Escola de Negócios, são disciplinas empreendedoras e em formato de um programa mesmo de aceleração. O HiPUC, que são os hackathons, e tem outros hackathons na PUC do Paraná que são feitos. O Spine, da Escola Politécnica, que desenvolve alunos muito com uma pegada tecnológica, que pode ser alunos de toda a universidade, desenvolvido por programa pela Escola Politécnica. O PIBEP, que é uma bolsa de estudo que ele recebe, ele tem uma bolsa científica para empreendedorismo, onde o grupo recebe um recurso para desenvolver aquela solução. E aí, caso eles passem por tudo isso e queiram ser alunos empreendedores, eles vêm para o programa de incubação, que é feito dentro da Hot Milk, que é o Evolution, onde a gente incuba essas soluções, ensina o aluno a abrir CNPJ, a contratar pessoas de fora, e aí o aluno começa a virar um empreendedor de fato. Ele não está só fazendo um grupo de alunos, ele está começando a contratar pessoas que vão trabalhar com ele. E aí, se ele vira um empreendedor, ele vem para o nosso programa de aceleração, que é o Speed Up dentro da Hot Milk, já olhando como, de fato, um negócio, e aí não tem nota, não, é vida real, e tem que fazer acelerar, e a gente conecta com os fundos e com o negócio. Então, a gente tem um funil aqui, o aluno entra nesse funil, disciplina empreendedora, sensibilização do empreendedorismo, ele é curioso, vai para o Spine, PIBEP, Business Lab, onde está engajado, eles viram empreendedores no Evolution, e temos empreendedores no Speed Up, e após a aceleração do Speed Up, muitos deles ficam como incubação na Hot Milk. O que é interessante é que, a partir da aceleração da Speed Up, ele não... do roxo claro e do bordô, é tudo dentro da universidade, com alunos. Quando a gente vem para a parte vermelha, o nosso programa é aberto para alunos e para mercado. Então, ele vai estar acelerando startups, não mais com parceiros de aula, nem parceiros de academia. E pode estar acelerando com uma startup que está faturando R$1 milhão,
e ele está iniciando o processo de faturamento, ainda está iniciando a operação, e ele vai aprender dessa maneira, da melhor maneira possível. Bom, passando, gente, tudo isso pode passar agora para... Tudo isso é combinação. Tudo isso acontece porque a gente combina conhecimento, ideias, desafios e tecnologia. Seja na ciência, seja com grandes empresas, seja com alunos, startups, estamos combinando. E a inovação parte daí, da combinação disso tudo aqui, dessa receita que faz com que a gente tenha essa força e energia de querer entregar inovação e empreendedorismo. Só dicas finais, gente, só o finalzinho, juro por Deus que eu tenho só mais 1 minuto para falar. Gente, vocês conhecem esse rapaz aqui, né? Elon Musk, né? Elon Musk prometeu aí a SpaceX, né, que ele ia ser a primeira empresa privada aí para o espaço, e foi. Foguetes reutilizados, gerando grande redução de custos de viagens espaciais. Ele fez isso. Foguetes possuem a capacidade de levar cargas até o Plutão, eu não sei, mas pode ser que sim. Possibilidade de missão não tripulada para Marte, está trabalhando na área para isso. Transporte espacial para colonizações e internet global. Internet global, perfeito. E aí, pode passar um slide, por favor? Quando a gente olha da SpaceX, a gente pensa, caramba, quem viu esse vídeo aqui ficou encantado com como ele conseguiu mandar esse foguete para o espaço. Aí eu vou narrar, ele não tem som, e o foguete vai voando, e todo mundo pensando, nossa, essa empresa vai mudar o mundo, ela vai desenvolver, é uma empresa perfeita. Olha como o foguete vai para o espaço, ele sobe, 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 e o grande desafio não era o foguete ir para o espaço, é o primeiro foguete aí do espaço privado, né, na iniciativa privada, mas o grande desafio é que ele voltasse para a Terra, que ele estacionasse exatamente numa plataforma no meio do mar, e ele pudesse o quê? Reutilizar o foguete, reutilizando esse foguete, reduzindo o custo, permitindo que as viagens fiquem mais baratas, e quem sabe nós aqui podemos estar no foguete da SpaceX no futuro. E aí, o que acontece? Ele solta lá a gasolina lá no espaço, infelizmente, tem uma poluição aí, mas aí ele vem voltando, o foguete vem com tudo, e é perfeito, gente. O foguete estaciona. Todo mundo bate palma e fala assim, esse cara é sensacional. Esse cara não erra. Opa, pode passar o próximo? Será que ele não erra? Olha quantos foguetes o Elon Musk explodiu no espaço, explodiu na água, explodiu no mar, explodiu na terra, explodiu em todos os lugares. Ou seja, ele errou muito, mas muito, para poder fazer esse foguete aqui e esse dia glorioso acontecer com o foguete estacionando ali na plataforma. Só que assim, ninguém vê o erro, todo mundo vê o acerto. Nós aqui na universidade, nós na PUC-Paraná, na PUC-RS, a gente olha o erro como aprendizado. E sabe qual você startup? Tem um computador ali, pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Cresça rápido, exatamente. Sabe por quê? Porque a gente aprende com o erro a melhorar. E a gente vai lá e volta, melhora e volta, melhora e volta, até a gente achar o nosso produto que vai funcionar, que vai resolucionar o problema. Então, gente, pode passar um. Insira na sua cultura organizacional a cultura do erro. Não se errarem, se fizerem programas que não derem certo, voltem e melhorem. Ano a ano, ele cada dia mais vai estar mais forte e com mais força para atingir seus objetivos. E, finalizando, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Inovação é mudança constante, ser humano é uma mudança constante, nosso mundo é feito de mudanças constantes. Então, essa adaptação é necessária. Obrigado, pessoal. Desculpa aí, passei 4 minutos. No meu, mas no seu foi 3. Então, foi 3. Compensou. Compensou. Obrigado, professor Marcelo. Excelente exposição, várias provocações importantes. Temos muitas perguntas. Vamos iniciar agora a discussão de alguma delas dentro do nosso tempo. Mas eu gostaria de iniciar, provocar uma de vocês, é que nós temos instituições muitas antigas, outras mais novas, algumas grandes, outras menores. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do alfabeto para se iniciar essa cultura de inovação dentro da universidade. Partindo do pressuposto, quem não tem, digamos, uma caminhada de 20 anos, 15 anos, 10 anos, 30 anos, porque às vezes é difícil culturar. Como é que seria, por onde eu começaria para introduzir essa cultura para chegar a esse nível de trabalho, de aperfeiçoamento e entregar um produto para a sociedade? Como é que eu dou os primeiros passos? Inicio com a gestão,
isso dos professores, isso dos alunos. Como é que eu inicio isso dentro de uma universidade onde a gente ainda precisa dar esse espaço? Então, se pudesse explicar de uma forma breve, como eu começo para introduzir a cultura de inovação dentro do ambiente universitário? Bom, eu começo pela atitude empreendedora, na minha visão, porque na hora que você lança desafios para que os professores possam criar disciplinas, modelos, formatos, palestras, imersões, maratonas empreendedoras, eles começam a se empolgar porque o empreendedorismo é algo cativante e empolgante, e gera daí um olhar diferenciado, uma mentalidade mais inovadora. E daí, passando isso para os alunos começam a gerar trabalhos, processos que vão dando essa luz, essa visão diferenciada, e começa daí a gerar, pouquinhos, todo ano, se renovando esses programas, criando novos, fazem com que as universidades elas começam a olhar para a inovação. E daqui a pouco aquele empreendedorismo se transformou em uma startup, e aí daqui a pouco aquele outro programa ele linkou com outro tipo de competência que a universidade tem, e daí elas começam a avançar em programas cada vez maiores, criando áreas, estruturas e crescendo. Vamos pegar um gancho do Marcelo para complementar a fala e também pegar uma palavra sua, irmão, que é o começar. Comecem. A gente está comemorando 20 anos, a Hotmart também tem uma trajetória enorme, mas a gente parte de uma premissa que ela é indiscutível e inabalável. Entendemos sempre que estamos em movimento. Inovação é sobre isso. A gente tem um conjunto de erros já cometidos, mas a gente não se considera hoje prontos e consolidados na nossa estrutura. A nossa consolidação é de sabermos que precisamos começar o tempo todo, porque é sobre isso a inovação. E a gente nunca está pronto. Se nós tivéssemos esperado o Tecnopuc estar pronto para ser lançado, talvez a gente estaria esperando esses 20 anos até hoje. Então, no contexto de startups, a gente usa, eu falei isso antes, mas a cultura do MVP, mínimo produto viável, não é esperar estar pronto a partir do nosso parâmetro para ir para a rua, para começar. A gente começa com o mínimo, testa, valida, erra, e a gente ajusta para um próximo ciclo. Inovar é sobre isso, é a gente buscar inspiração, eu acho que é importante, ter referência de outros ambientes que já criaram essa trajetória, mas voltar para dentro de casa e entender o que é genuíno da identidade daquela organização, daquela região, daquele contexto e daquela comunidade. Porque a gente tem alguns mecanismos, a gente pode sim compartilhar tudo isso que a gente traz aqui, né, Marcelo? Ele acaba estando aberto e a gente compartilha, porque ele não é espelhável. Ele não tem como simplesmente pegar uma receita de bolo e implementar em outro lugar. Então, a gente inspirem-se, mas não esperem estar prontos para iniciar. Essa é a minha provocação. Ótimo, excelente. Temos mais uma pergunta do irmão Manuel Delgado Carrillo, da Universidade Marista de Mérida, no estado de Yucatán, país do México. Quais são as políticas para preservar e cuidar do meio ambiente para não contaminar ou contaminar menos possível o desenvolvimento no desenvolvimento ou na implementação da criação ou da cultura de inovação? Bom, eu acredito que ESG, né, são práticas, né, de governança ambiental, social. Primeiro, a gente também tem um compliance muito grande no Grupo Marista. A gente colabora com empresas, e isso está nos nossos contratos e termos de cooperação, que fazem práticas ambientais seguras, né, sociais, e que a gente, inclusive, tem termos bem concretos de não fazer parceria com empresas que não têm esse tipo de cumprimento. E a gente apoia hoje exatamente com as práticas de ESG. Hoje a gente desenvolve diversos mecanismos, né, para poder mapear necessidades e trazer ferramentas para as empresas onde elas podem achar inovação. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um BRDE, que é um banco regional do extremo, Banco Regional de Desenvolvimento do extremo sul
E esse banco financia diversas ações, ele é uma economia mista, privada e governamental. E a gente tem um programa que todo ano a gente lança um programa. Nesse ano é um programa muito olhando para o ambiental. No ano passado foi um programa muito olhando para o ESG. E a gente está sempre trazendo práticas para as empresas de como elas se conectam com startups que consigam trazer essas tecnologias ambientais. E também a gente também está trazendo palestras e capacitações de como essas empresas podem entender o seu papel na sociedade, no mundo, né? E fazer isso acontecer da melhor maneira possível. Então, é monitoramento, é um olhar detalhado, é ensinamento, é conhecimento, é capacitação e também incentivo a programas que valorizem isso. E também, juridicamente, proteções para que a gente possa trabalhar com empresas que possam ajudar o meio ambiente e a sociedade, que é o nosso principal objetivo. Perfeito. Temos mais uma pergunta, que a gente vai praticamente encerrando devido ao tempo, mas vem da Espanha, Jápia e Llamas, de Champagnat Global. Primeiro, cumprimento a vocês pela brilhante palestra e provocações que foram feitas. E ela disse, a pessoa fala o seguinte: desde Champagnat Global, estamos muito interessados em realizar uma atividade internacional que una a universidade e as escolas através do empreendimento, do empreendedorismo. Enviaremos uma proposta e talvez juntos podemos criar uma proposta interessante que promove o empreendedorismo entre os jovens e tem muitas oportunidades. E talvez podemos fomentar o empreendedorismo social, que esta é a razão de ser da educação marista. Então, resumindo um pouquinho isso, esse empreendedorismo social, como é que nós podemos fomentar cada vez mais, que é um pilar da educação marista? Eu vou buscar a referência de antes, né, de que eu falava de MVP. Justamente agora a gente está com programas ativos aqui no Tecnocup, buscando todas as metodologias e programas que a gente já desenvolve, trazendo para os colégios. Então, a gente já vem preparando esses jovens no início das suas trajetórias, antes de eles fazerem a escolha profissional de chegarem na universidade. Há pouco a gente rodou com o Colégio Marista Rosário, um hackathon, que era justamente focado nas temáticas de desafios na educação. Como fazer a educação mais acessível e trazendo todo esse conhecimento e o ecossistema, que eu acho que traz muito da diversidade, das possibilidades e dos caminhos, para steps cada vez anteriores e mais cedo, porque esse mindset ele não é formado ali quando se chega na universidade, ele vem um pouco antes. E, em paralelo a isso, também, a gente se associa a muitas organizações e instituições, o BRDE também é parceiro nosso, né, assim como o Badesul, os bancos de desenvolvimento regionais, onde a gente formata programas específicos para que a gente não chegue só nessas instituições que já estão intrinsecamente vinculadas às nossas instituições, mas também para as escolas públicas. Então, a gente leva todo esse ecossistema e o conhecimento desenvolvido na universidade para preparar esses jovens para que eles tenham conhecimento de que essas carreiras são possíveis aqui. Então, a gente vem trabalhando com esses programas de formação em áreas tecnológicas, formação em empreendedorismo, com essencialmente alunos de escolas públicas, programas que reúnem aí, junto com o BRDE, o Paraná foi nossa parceira, né, mais de 1.000 alunos ao ano, dentro desses grupos de formações. Então, é disponibilizar para a sociedade, de uma forma mais ampla, tudo aquilo que a gente oferta para o nosso mundo aqui dentro. Bom, acho que a gente tem diversas ações sociais, a tecnologia, a inovação, ela apoia a sociedade exatamente porque ela chega em lugares que muitas vezes, naquele momento, a gente não consegue chegar. Então, a primeira questão é que todas as tecnologias que estão sendo criadas ali com nossos parceiros, com as empresas, dentro da própria universidade, são tecnologias que vão poder ser distribuídas pelas escolas sociais, vão poder facilitar a educação, que vão poder gerar tecnologias que, se não puder estar dentro de sala de aula, esteja tendo educação de alguma maneira, disseminar conhecimento, né? A gente também tem os programas também com grandes empresas, onde a gente apoia aí incentivos, né, para formação. Tem programas onde a gente apoia a empregabilidade, onde a gente lança primeiro a educação, pega como do Bradesco, que a gente lança o Prescopus,
que a gente primeiro lançou o curso, desenvolveu as pessoas para depois haver a contratação. Ou seja, a gente deu oportunidade de pessoas que ainda não tinham habilidade, desenvolver essa habilidade e daí desenvolver e serem contratáveis, né? Então, hoje, quando a gente fala em inovação e social, existem diversas startups sociais, startups que estão desenvolvendo negócios e empreendedorismo dentro de favelas, onde a gente consegue, na comunidade, fazer com que isso seja um novo negócio, apoiar essas startups e essas empresas que nascem em comunidades a ter renda por meio do empreendedorismo e por meio da inovação. Quando a gente olha diversas inovações que a gente aprimorou na pandemia, hoje são renda para essas pessoas, e a gente apoia isso de diversas maneiras, dentro das escolas, como dentro das ações sociais, da entidade, Marissa, como dentro do Hub, dentro da Hot Milk, como dentro de todos os projetos que a gente desenvolve com empresas de vários setores. Então, eu acredito que isso é uma coisa que é o foco, e é o foco do empreendedorismo. O empreendedorismo tem que vir para realmente empreendedorismo e inovação. Tem que servir para a sociedade, atender e também ter seu lado de desenvolvimento humano. Maravilha, obrigado. Gostaria de cumprimentar também quem está nos seguindo, que é o Instituto de Estudos Maristas da Espanha. Obrigado pela participação. E para finalizar, nós não podíamos deixar de fazer uma pergunta que veio do Timor-Leste. Então, essa vai ser a última pergunta, e a gente encerra depois disso a nossa webinar. Mas a pergunta é o seguinte: poderiam contar como esse processo de inovação envolve a comunidade local? Por exemplo, no Timor-Leste, há uma faculdade para a formação de professores para as escolas locais e um pertencimento da família na vida da faculdade. A comunidade está dentro da faculdade. Quais seriam os caminhos para envolvê-los mais? Claro, eu acho que a gente tem, dentro de uma trilha de desenvolvimento do empreendedor, a gente tem várias oportunidades que elas vão se somando e crescendo ao longo da trajetória do desenvolvimento do aluno. Vamos pensar como universidade como um todo, né? Então, a gente traz, quando a gente desempenha, por exemplo, uma maratona de inovação, a gente busca e bebe efetivamente na sociedade, a gente traz esses cases reais, a gente não fica no livro e no teórico, não que isso não seja importante. Isso é importante, sim, mas quando a gente fala de criar soluções inovadoras para desafios reais, não são aqueles desafios idealizados por nós e pelos nossos alunos. A gente vai efetivamente para dentro da sociedade e traz esses cases. Quando a gente traz esses cases, a gente cria essa mentalidade. A gente cria essa mentalidade do olhar atento ao que efetivamente toca com a inovação. Então, a gente traz esses programas, a gente traz